esperar a nossa próxima reunião ordinária, para a gente tomar algumas decisões em conjunto referente a esses eventos, né? Principalmente a gente está trazendo ali a questão da MEPT, né? Que logo a gente já tem que iniciar, publicar o regulamento, iniciar as submissões. E a gente vai aproveitar para tratar de alguns outros eventos que vão acontecer na sequência. Tá bem? Deixa eu só ver, Adriana, acho que teu microfone está ligado e está, para mim, pelo menos, dá interferência. Isso, tá bem. Bom, a questão do regulamento da MEPT, né? Primeiro, depois eu vou passar a palavra para o Adriano, até por conta do Adriano Marquesan está hoje sendo como diretor, né? Ele que vai coordenar a MEPT esse ano. Ele vai trazer o que o GT, né, que está trabalhando no regulamento da MEPT, vem trabalhado, mas ali a gente só deixou algumas informações mais pontuais, né, que em relação ao tema da MEPT, que historicamente a gente sempre espelhava o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, mas esse ano a gente acabou fazendo um tema relacionado com o da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e ficou definido junto ao GT esse tema que está ali, né? Planeta Água, desafios e saberes para o enfrentamento das mudanças climáticas. E o que mudou, né? Porque, na verdade, como que a gente faz? Normalmente a gente pega um regulamento dos anos anteriores e a gente faz uma avaliação, tanto por meio Normalmente a gente faz um questionário, né? Um formulário após o evento com os participantes, para a gente ter um feedback, que a gente leva em consideração várias questões, né? Como a gente trouxe quando a gente decidiu, por exemplo, a data da MEPT, né? Então a gente leva em consideração os dias, o dia da semana, se gostou, enfim, do formato da programação. E também a gente leva em consideração isso pensando no próprio regulamento, né? E daí isso a gente normalmente discute mais pontualmente junto ao GT, né? Que fica mais fácil de se trabalhar. E o que o Adriano vai apresentar depois para vocês é uma questão, né, da seleção das apresentações presenciais, a inserção de um capítulo de responsabilização dos autores e os critérios de avaliação da metodologia. E como cronograma, né, proposto pelo grupo é que agora no dia 30 de junho vai ser publicado esse regulamento, e as submissões, então, vão começar ali em 7 de julho até 27 de agosto. Né? Esse tempo foi proposto justamente também prevendo, né, a questão das diferentes calendários que a gente tem, né, rodando hoje na instituição. Tá bem? Então, passo a palavra para ti, Adriano, para apresentar o que o grupo de trabalho, né, trabalhou em cima do regulamento da MEPT. Certo, obrigado, Tirsa. Bom dia, colegas. Primeiramente, peço desculpas, né, pelo envio do material para a reunião de hoje, já às quase 20 horas, né, 20 horas de ontem, mas esse grupo, né, o GT, que foi constituído para pensar em cima do regulamento, né, nós fizemos 2 reuniões, a segunda reunião foi ontem, terminamos, acho que era umas 5h30, né, então deixamos aí como encaminhamento para enviar, né, a apreciação de vocês no dia de hoje. Mas, como a Tirsa falou, são poucas, né, as modificações que nós fizemos em relação aos anos anteriores, né? Então, o regulamento, a gente costuma pegar aquilo que foi herdado do ano anterior, que já vem sendo discutido e aprimorado com o tempo, e, em cima disso, né, procuramos analisar aquilo que ainda é possível de ser melhorado, né? Então, foi colocado aqui na apresentação, acredito que as 3 principais alterações, né, que o GT propôs no regulamento desse ano. E uma delas, que é essa primeira aqui, então, que é com relação à seleção das apresentações presenciais, né, que são o quantitativo de trabalhos que vão lá para a apresentação presencial por pôster, né, no dia presencialmente da MEPT. Chegamos a as duas sugestões, né, através da análise do GT. E por decisão do GT, resolvemos trazer para apreciação, né, e votação, na verdade, deste grupo, né, desse comitê. Tá? Então, eu vou projetar aqui para vocês
vou trocar a projeção, na verdade, né, para vocês terem uma noção do que nós estamos falando melhor. Tá? Então, fazendo uma análise de como que foi o ano passado, no ano de 2024, nós tivemos um total de 355 trabalhos, né, aprovados para publicação nos anais do evento. 355. Desses 355, nós temos uma estratificação nas 3 modalidades, né, ensino, pesquisa e extensão, nesse formato. Então, 114 trabalhos de ensino, 65 de extensão e 176 de pesquisa. E aqui nós temos o quantitativo por campus também, tá? Então, já no ano passado, né, talvez aí a Tirsa, que está mais tempo, ou a Márcia, né, talvez acredito que foi no ano passado que foi inserido isso, né, foi inserido uma proporcionalidade de trabalhos por modalidade para apresentação presencial na MEPT. Né? Então, considerando essa proporção, né, de trabalhos de ensino, extensão, pesquisa, dentre os 355, né, foi feita a proporção para a seleção dos trabalhos que iriam para a apresentação presencial lá na Via Pôster. Então, ó, se nós vemos aqui, 32,1%, aproximadamente 33% dos trabalhos foram de ensino, então 33% foram para apresentação presencial. 18,3% eram de extensão, 18% foram para apresentação presencial. E aproximadamente 50% aqui, né, 49,6% de pesquisa, 49% foram para apresentação presencial. Então, essa proporcionalidade entre as modalidades, certo? Isso aqui, então, como eu falei, já vinha do ano passado, né, não foi trazido para apreciação, somente para conhecimento do grupo. Porém, o quantitativo de trabalhos que foram para a apresentação presencial por campus, né, seguiu a ordem do ranqueamento, né, das notas dos 355 trabalhos aprovados. Então, se nós olharmos o quantitativo de trabalhos apresentados presencialmente por campus, nós temos a seguinte estratificação. Então, a Alegrete enviou no total 60 trabalhos. Tiveram aprovados 60 trabalhos no total de pesquisa, ensino e extensão. Desses 60, 14 foram para apresentação presencial. Frederico, aí 55 trabalhos no total, 21 para apresentação presencial. E assim vai. Jaguari, 11, apresentou 2. Aqui, salta aos olhos, é Santo Ângelo, 14 trabalhos aprovados, apresentou 1 presencial. Então, se nós olharmos o percentual aqui de trabalhos apresentados de forma presencial por campus, né, por unidade, ela é um pouco desigual. Né? 23%, 38%, 7%. Né? Então, uma questão que foi discutida, né, pelo grupo seria, né, a possibilidade, pelo GT, né, a possibilidade de nós fazermos como se fosse uma reserva, né, de vagas por campus, proporcional ao quantitativo de trabalhos que esse campus aprovou. Então, se nós tivéssemos feito isso em 2024, nós teríamos essa configuração aqui. Então, por exemplo, a Alegrete aprovou 60 trabalhos. Então, desses 60 trabalhos, né, dentro dos 355, ele teria, né, uma reserva de 17 vagas para levar para apresentação via pôster. Dessas 17, fazendo daí a certificação das modalidades, né, dentro do campus, seriam 7 de ensino, 2 de extensão e 8 de pesquisa. Da mesma forma, daí Santo Ângelo, que levou 1, né, como ele enviou 14, esses 14, dentro dos 355, né, fazendo a proporção, daria o direito de 4 vagas. Dessas 4 vagas, dentro dos trabalhos das modalidades dentro de Santo Ângelo, seria 1 de ensino e 3 de pesquisa. E assim por diante. Então, fazendo um comparativo, aqui até não coloquei, mas se nós colocássemos aqui do lado, ó, dos 100 trabalhos que foram apresentados no ano passado, seria assim, ó, Alegrete, em vez de 14, teria 17. Frederico, em vez de 21, teria 15. Jaguari, em vez de 2, teria 3. Santo Ângelo, em vez de 1, teria 4. Então, alguns campos teriam, digamos, mais vagas, outros menos, né? Mas proporcionalmente ao número de trabalhos submetidos. Isso foi, até os colegas podem contribuir, né? Isso foi discutido pensando justamente que, embora nós sejamos uma instituição, né, única, né,
nós temos particularidades, né? Alguns campos que focam mais na pesquisa, outros focos mais na extensão, né? E mesmo na mesma área, na mesma modalidade, tem campos talvez mais forte, né? Mais tempo trabalhando na extensão, outros que estão começando agora, né? Então, isso traria, digamos, né, uma forma de justamente educacional, né? Para que os alunos possam, né, participar também nessa etapa presencial, né? Porque isso contribui, né, para a formação integral do aluno. Então, o que nós, se alguns colegas quiserem complementar nessa análise aí, nós no GT não chegamos a um veredito do que seria melhor ou pior, né? Porque realmente, como vem sendo feito, busca, claro, dar preferência aos trabalhos melhor ranqueados, independente de onde eles vêm, né? Por outro lado, essa outra estratificação tenta buscar um pouco a particularidade regional de cada campus. Então, o que a gente traz para apreciação é justamente essa decisão, né, se vamos manter como nos anos anteriores, né, ou no ano anterior, fazendo essa seleção conforme o ranqueamento geral, né, e aí, claro, já com as reservas dentro das modalidades, né, proporcional dentro das modalidades de ensino, pesquisa e extensão, ou se faremos, primeiramente, uma reserva das vagas por campus, proporcional daí ao quantitativo de projetos, de trabalhos que virão, né? Tá? Isso aqui é uma projeção só de 2024, né? Aí teríamos que olhar dentro dos, sei lá, digamos, vamos esperar 400 trabalhos aprovados em 2025, né, Adriano? 400 para Santa Rosa. 400 trabalhos aprovados. Desses 400, quantos são de Alegrete? Quantos são de Frederico? Calculamos a proporção e temos a reserva de vagas, né, por campus. Colegas, essa seria a apresentação. Se alguém quiser complementar, os colegas que estão no GT, né, nós temos três representantes do CAPEP que estão no GT. Fique à vontade. Primeiramente aqui, então, Frederico. Bom dia, colegas, tudo bem? Me escutam? Colegas, eu participei do GT, que o Adriano comentou, e ainda não surge uma questão, uma dúvida, né? Tanto que não foi num consenso no GT, né? Eu tenho um pouco de dúvida ainda sobre essa questão da gente penalizar os trabalhos. Então, a gente penaliza os melhores trabalhos, né? A gente não... Os alunos que se destacaram estariam sendo, vamos dizer assim, penalizando, né? Nessa questão de fazer reserva por campus. Isso que me preocupa um pouco. Desculpa, acho que para mim aqui está cortando, mas acho que é a minha conexão, tá? Mas acho que o Ângelo encerrou ali. A Tatiana, seria agora isso? Acho que sim. Bom dia, pessoal. Então, se nós tivéssemos como garantir a ida de todos os estudantes que gostariam de participar do evento, eu não vejo problema de continuarmos com a forma que estava sendo feita até ano passado. Entretanto, como a participação dependente, né, da apresentação do pôster, eu creio que essa distribuição agora possibilita mais estudantes de campos que normalmente não têm grande destaque em participar. Isso nos traria um ganho, porque a participação presencial no MEPT é muito especial para o estudante, né? Ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho. O ideal é que conseguíssemos mostrar todos os pôsteres, né? Transportar todos os estudantes, isso seria o ideal, porque todos estão fazendo iniciação científica, muitos estão como voluntários, muitos bolsistas deixam de ir, né? Então, pensando que a gente não consegue atender o nosso público, eu penso que, pelo menos, fazer uma tentativa esse ano, né, dessa nova proposta e avaliar os ganhos, eu acho que foi um bom encaminhamento que o GT deu. Obrigado, Tatiana. Mais alguém do GT gostaria de contribuir? A Tirso, acho que abriu o microfone. Eu estava respondendo ali um erro de digitação do e-mail, mas eu quero só aproveitar o gancho, né, pela fala da Tatiana, para deixar claro que é exatamente isso. O bom é se a gente conseguisse enviar todos os estudantes, né?
mas como a gente até tem outros eventos, né, os eventos paralelos que ocorrem, enfim, a gente tem eu gosto muito de trazer isso, é uma limitação de logística, uma limitação de espaço, né, e isso agora estou olhando aqui o Adriano Wagner, o Fabiano não está podendo acompanhar, mas o Fabiano, na mesma lógica, ano passado que foi sede, né, São Vicente foi o campo 7 da MEPT, no início da conversa ele disse, não, acho que dá para nós aumentar o número de pôster. E depois, quando tu começa a ver a grandiosidade do evento, aí a gente começa a entender um pouco essa limitação de que a gente tem que garantir, né, que todos sejam bem recebidos, a gente tem que garantir que todo mundo possa almoçar, e daí a lógica começa a ficar diferente. E depois vocês vão ver também que cada campus começa essa questão. O ano passado, por exemplo, Frederico, que teve uma participação, teve que deslocar um ônibus e um micro. E daí a limitação, às vezes, é engraçado, mas a limitação começa a ser até do ônibus, né? Porque daí, às vezes, vai fechar um ônibus, fechou exato, daí, às vezes, assim, sobra 2 lugares. Daí, quem que vai, né? Vamos sortear entre os alunos. Então, eu acho que, infelizmente, né? A gente até cogitou pensar numa outra dinâmica, mas a gente ainda não encontrou uma solução, né? Quem sabe um dia a gente possa pensar numa solução melhor que a gente possa incluir, né, uma maior quantidade de alunos dentro do evento. Mas, por enquanto, é essa situação que a gente tem, né? Então, eu acho que dá para a gente pensar nessa lógica de 100 trabalhos, né, e botar para o grupo ali, para o CAPEP, e votar, né, o que ele acha melhor. Adriane. Beleza, acho que podemos gerar uma enquete, então, aqui. Eu estou, se ninguém mais gostaria de contribuir, eu estou gerando a enquete aqui, mas eu vi que tem limitação de caracteres nas respostas, né? Eu vou tentar aqui resumir, então, em 2 alternativas, mais uma abstenção. Então, a pergunta é: seleção para apresentação presencial na forma de pôster na MEPT 2025. Então, considera quantitativo proporcional de trabalhos, tá? Ficou meio cortado aqui, que seria essa proporção ali, ou considerar o ranqueamento geral, que seria como já havia sido feito, tá? Geral. Ficou certo aqui. Ranqueamento geral considera quantitativo. Vou botar a palavra campus. Considera quantitativo proporcional. Ele não vai deixar em virtude do número de caracteres aqui. Por campus. Vou colocar aqui. Você me diga se ficou entendível. Pode falar, Tirsa. Eu só vou relembrar uma questão, porque eu não sei se a gente já gerou enquete, né? Mas, enfim, pela Constituição, né, da nossa portaria, nós temos 15 votantes, né? Então, são os DPEPs, né? Os DPEP ou seus substitutos, enfim, para o reitor de pesquisa e o diretor de pesquisa, e para o reitor de extensão e o diretor de extensão, tá? Eu falo porque às vezes a gente sempre convida, né, outras coordenações, mas no total a gente tem 15 votantes. Eu até mandei ali no grupo e para ver se o Fabiano e o Roberto conseguissem acompanhar, mas dependendo do resultado da votação a gente conversa. E aproveitando, Adriano, o Jonas botou que não está sendo transmitindo. Não sei se tu chegou a testar. A Thaís aqui me alertou, né, mas aqui, agora se eu fechar, vai fechar a enquete, tá? Mas eu tinha conferido, estava o link da transmissão aqui na RNP. Vou ver, assim que eu ver a enquete, que eu vou ver o que está acontecendo aí. Posso colocar eu não enquete, sei se então? tem alguma coisa a ver, mas quando você mandou, Adriano, o e-mail falando da transmissão, lá falava às 9h30. Será que não foi programado para começar às 9h30? Eu estava ajustando o e-mail, Adriano, enquanto tu falava, porque o Jonas também alertou sobre isso, eu ia mandar o e-mail em cima. Certo, tá bem.
Vou colocar a enquete aqui, então. Eu vou ali no computador da Diana ver a transmissão, porque não está transmitindo enquanto vocês voltam, tá? Só um pouquinho. O pessoal que estava verificando ali, tá tudo certo por aqui, mas a gente acredita que talvez possa ser problema, a gente não sabe, nós até estamos tentando entrar em contato com o pessoal lá do Tecnoparque, onde fica a Web TV, talvez lá está sem internet. Então, mas que bom que a gente está gravando aqui. Aí eu não sei se alguns dos colegas iriam acompanhar pelo YouTube, aí nós vamos fazer como a gente fez outra vez que a gente não conseguiu transmitir, nós vamos mandar um e-mail ali informando, que depois que acabar, a gente bota a gravação no YouTube, né, e consegue ficar disponível para o pessoal acessar a reunião. Não sei se tu já temos todos os votantes, Adriano? Tem 13 votantes aqui, mas acho que não temos todos os membros aqui, né? Bom dia, aqui é a Falta Sinara. o Fabiano e o Roberto, então tá certo. Bom dia, Tissa. Sinara. É a Bom Sinara. dia. Bom dia. O Fabiano está envolvido com o GIF e eles estão sem internet no campus. Ele pediu para mim participar, tá? Tá. Então, eu não sei se está aparecendo para ti ali, Sinara, a questão da enquete, tal, que a gente está votando. Eu não sei se, Adriano, tu quer só falar brevemente para a Sinara, eu não sei se tu conseguiu acompanhar, Sinara. Eu participei da outra reunião, eu sei, sim. Pode deixar que eu vou votar. Obrigada, Tissa. Tá bom, então. Ok. E daí, enquanto isso, eu vou só escrever o e-mail lá, tá, pessoal? Mas eu estou acompanhando aqui. Sinara, a hora que tu votar, para mim tá aparecendo 13 votantes aqui, então acho que faltaria mais um ainda. Aí, fechamos, então vou publicar aqui. Então, tivemos, se aparece a certificação aqui, mas a maioria, acho que se eu não me engano foram 9 aqui, então, 9 votos para considerar o quantitativo por campus. Aparece para vocês aí, acredito, né, do lado no resultado. Então, fica definido, então, que para a MEP 2025 faremos essa reserva, né, digamos assim, de vagas por campus, proporcional ao quantitativo de trabalhos submetidos, né, para essa edição. E aí, dentro dela, continuamos mantendo a estratificação por modalidade ensino, pesquisa e extensão. Beleza. Só repete para nós, Adriano, ficaram quantos votos? Aqui deixa eu ver aqui, resultado. Porque aqui não aparece um gráfico, mas não aparece o número, né? O número. Deixa eu ver se eu consigo... Eu acredito que seja 10.
e 4, né? Não consigo ver o histórico. Mas acredito que sim. Pelo gráfico, parece ser 10 e 4. 10 e 4. Então temos 10 fotos para considerar tanto por campus quanto por modalidade, né? Então fazer a quantidade pelo campus, e 4 votos que manteria como era anteriormente, só pela modalidade. Isso, né? Só para ficar registrado. Beleza, então vou fechar aqui já. Passando para o próximo, né, que é com relação ao capítulo de responsabilização dos autores. Então aqui vou projetar o regulamento. Acho que atualizou aí, né? Então, deixa eu ver aqui. Uma questão que foi bastante discutida o ano passado, né, foi a análise, né, por alguns avaliadores de trabalhos que não tinham, né, questões, enfim, não descreviam, né, na metodologia ou em algum momento do trabalho questões de ética, né, questões de aprovação nos comitês ali, no CEP, no SEUA, até mesmo questões de uso de imagem, né, uso de fotos. Então, para este ano, né, para evitar, talvez, ou melhor, para tentar uniformizar, né, a forma com que os avaliadores vão poder ponderar, né, na hora de avaliar os trabalhos, nós decidimos, né, o GT decidiu por acrescentar, né, um item ali da avaliação, que é na metodologia, né, que o avaliador ele deve considerar critérios, né, justamente de ética, né, de uso de imagens, enfim, e acrescentamos esse capítulo, né, sobre a responsabilidade dos autores, né, procurando aqui deixar claro no regulamento, né, que os autores eles devem, né, observar as questões ali de, como dito aqui, né, veracidade dos dados, originalidade dos trabalhos, adequação às normas técnicas e também, né, como nós temos vivenciado nos últimos tempos, né, a veracidade e originalidade de conteúdos gerados, né, gerados ou auxiliados, né, por ferramentas de inteligência artificial. Então, colocamos essa seção aqui justamente na forma educativa, né, porque como isso aqui é o regulamento máximo da MEPT, né, e acreditamos que os autores devem ter acesso para seguir aqui na hora de submeter seus trabalhos, de alertá-los aqui, né, na hora que estão confeccionando seus trabalhos para essas questões, né, tentando justamente chamar a atenção para essas questões aqui e que, né, futuramente vai evitar, né, transtornos na hora da avaliação. Né, se esse trabalho foi submetido de forma a atender esses critérios, isso não vai, né, vai minimizar a ocorrência de transtornos na hora de receber lá o parecer, né, a avaliação do avaliador. Tá? Então, esse nós trouxemos aqui para a ciência, né, mas é um texto que não tinha, né, na versão anterior e foi acrescentado aqui, né, esse capítulo, juntamente com essa observação aqui nas metodologias, né, tanto dos trabalhos de pesquisa, de ensino, de extensão, né, quanto a verificar as questões, né, de éticas, incluindo aprovação por CEP e SEU, quando aplicável, né, para o trabalho. Isso foi incluído em todas as modalidades. Adriano, Sim. O pessoal pediu para tu aumentar o zoom, eu acho. Botar em mais do que 100% ali para ficar mais fácil. Aí acho que ficou melhor, né? Certo? Esse aqui não é um item específico, né, para votação, né, realmente para ciência dos colegas. E a terceira que eu já havia falado, né, que é o critério de avaliação da metodologia, justamente gira em torno desse item, né, principalmente com relação às questões de ética, né, e esses cuidados que os autores, né, devem ter na hora de submeter sua proposta. Basicamente, então, essas foram as modificações, né, trazidas dentro do regulamento para a MEPT desse ano. Com relação ao cronograma, a Tirsa já havia
enfatizado ali, né? Aprovado aqui o regulamento, nós iremos apenas ajustar o texto que traz... Enquanto eu retorno aqui onde está a apresentação do regulamento aqui, alguém levantou a mão, Adriano, pode comentar? Bom dia, colegas. Espero que estejam todos bem. Sobre as questões, aquela questão que nós conversamos ontem, Adriano, em relação à produção de textos por inteligência artificial, eu não consegui ver ali se tu colocou alguma coisa ou não. Foi adicionado aqui nas responsabilidades do autor, né? Não foi vedado, né, o uso, mas de que o autor ele é responsável pelo texto gerado pela inteligência ou com auxílio da ferramenta de inteligência artificial. Isso. Tá, perfeito. Eu não tinha visto essa parte aqui. Tá, obrigado. Tatiana, sim? Nesse caso, ele tem a obrigatoriedade de colocar no resumo que o texto foi revisado ou gerado por inteligência artificial e colocar qual ferramenta foi usada? Então, fazendo uma busca, né, de como que isso aparece em alguns regulamentos, eu vi justamente essa questão, Tatiana, que alguns regulamentos pedem, né, para que o autor coloque, né, de forma explícita, né, qual ferramenta utilizou. Sim. Né, não sei se o grupo concorda de colocar esse texto, né, mas acredito que é a primeira vez que aparece, né? Então nós deixamos dessa forma apenas que ele tenha responsabilidade do conteúdo gerado, né? Verificar se aquilo realmente é verídico e original, né? Mas, segundo um outro colega entende também dessa forma aí de que devemos colocar, né, a previsão de que ele deixe de forma explícita, né, qual ferramenta utilizou, em que parte utilizou. Eu acho bem prudente, porque a gente está falando no caso de pesquisa, a gente está falando de geração de novos conhecimentos, né? Mesmo no caso do ensino e da extensão, é uma publicação acadêmica. Então, eu penso que se foi feita a 3 mãos, né? O orientador, o estudante e o ChatGPT, por exemplo, a gente deve expor sim, né? Até para não normalizar a IA, né? De uma forma que ela pode, né, ser, inclusive, um auxílio, mas desde que usada corretamente. Algumas revistas científicas já estão até cobrando isso também. Então, acho que pelo caráter do evento, né, e das informações que a gente gera, minha opinião é que a gente deveria cobrar isso sim. Perfeito, obrigado, Tatiana. Realmente, isso me chamou a atenção, como eu falei, isso a gente discutiu ontem, na reunião do GT ontem, né? Mas o Adriano Wagner, que trouxe essa sugestão de que nós incluíssemos, e eu fui, antes de enviar para vocês, foi o último trabalho da tarde, onde procurar algumas referências de como que isso era feito. E realmente eu notei que alguns regulamentos trazem dessa forma, de que além da responsabilização pelo autor, ele deve deixar claro, né? Explicitar ali como que é feito. Adriano? Eu penso em primeiro lugar que deveria ser, Adriano, um artigo à parte, para ele não ficar com um texto perdido, não, né? Mas dentro de um outro artigo, né? Acho que ele merece um destaque como um artigo à parte. Eu concordo com a colega de nós endurecermos um pouco mais nessa questão e a pessoa ter que deixar bem clara qual foi o uso que fez, até para quem está avaliando considerar isso, né? De alguma forma. E até ontem, com a reitora, a gente comentava que este é um dos principais motes, quem sabe a gente deva tratar no nosso seminário da pós-graduação, ou de forma mais geral, inclusive no Instituto, essa questão do uso das tecnologias no processo da educação profissional e tecnológica, né? Que ele está sendo cada vez mais um tópico assim que está esbranqueando a barba e tirando o cabelo da cabeça, né? Porque está muito, muito, muito normalizada a utilização e a gente está com dificuldade de pegar essas coisas, né? Então, essa terceirização da escrita para uma tecnologia, que inclusive está contribuindo aí com o que a estatística diz de emburrecimento, né?
das pessoas. E eu vejo assim, como é um evento institucional de ciência e tecnologia, nosso, já consolidado, que a gente pode ser precursor nisso e tomar mais cuidado e fazer frente a alguma coisa que no mínimo tente estancar isso, né? Pessoal, levantei, não sei se alguém levantou a mão antes de mim, mas enfim, nesse sentido, né, da fala do Adriano, de repente eu já dei de sugestão para Carol Leuchtenberg, né, de a gente fazer a aquisição de um pacote para verificar isso, né. Tem um que é usado pela Federal de Santa Catarina, que é o Turnitin, não sei se a pronúncia é exatamente essa, tá? Mas seria algo para a gente institucionalizar, né? Trabalhar, temos o acesso, né? Para MET, para pós-graduação, para TCCs, enfim, tá? É algo para a gente pensar, claro, ele tem um valor, né? Tem que dispor desse valor, mas acho que vale a pena. Aproveitando, eu ia falar sobre isso, Felipe, mas que bom que tu puxou, porque foi uma demanda, né? Essa questão. Semana passada a gente fez a reunião com a Turnitin, também não sei pronunciar direito a empresa. É uma empresa americana, né, que ela fornece, na verdade, vários, eles falam até modelos de negócio. Né? Inclusive, um deles a gente utiliza, que é o Authenticate, pela BEC para a nossa revista aqui, que é o modelo de negócio para questão de similaridade, né? Que também é uma coisa importante. E nós entramos em contato com eles por ser uma empresa renomada, enfim, saber que é algo confiável para a questão da verificação da utilização de IA na escrita dos trabalhos. Mas, inclusive, eu estou com a Ali, ela me mandou ontem as propostas, né, comerciais, que eu não consegui levar ainda para a gestão, né, e apresentar essa proposta como o Felipe trouxe, para ser uma questão institucional, né, e deixar não só para a editora, mas que ela tivesse acesso em todos a nossa instituição. Mas hoje, e essa que é uma empresa renomada, o módulo que eles têm, porque daí eles pegam esse Authenticate, que é a questão da similaridade, e tu pode incluir um módulo de IA. O módulo de IA dele, ele só verifica textos em inglês, espanhol, japonês e francês. Ainda não tem para texto em português. E a representante, né, falando que ela, todo dia, ela disse que até foi bom a gente questionar, porque todo dia eles dão uma cutucada lá na empresa americana, né, dizendo, olha, mais um que quer, né, acho que está na hora de vocês colocarem a versão em português também. Então, a gente está verificando, né, é um custo um pouco alto, né? Mas, enfim, é uma questão da gente ver a importância ou não. Mas a gente já está indo atrás, porque talvez daqui a pouco eles consigam colocar dentro do módulo de IA o português também, né? Então, hoje, na verdade, essa ferramenta ela não nos atenderia tanto, principalmente quando a gente fala aqui nos nossos eventos científicos, nos nossos TCCs, né? Que eu vejo importância, enfim, as monografias de pós-graduação e tudo mais. Hoje, como a gente ainda usa texto em português, né, ele não nos atenderia. Mas a gente vê a importância, e daí, minha opinião quanto, né, que a gente está discutindo no regulamento da MEPT, eu sou muito naquilo que eu acho que talvez a gente trouxe essa questão, né, do CEP, da CEU, enfim, eu acho que a gente vai sensibilizando aos poucos, né, então, a gente está colocando essa questão de responsabilidade para sensibilizar agora as pessoas sobre a importância do uso de ferramentas de IA. Se o ano que vem a gente tiver disponível, por exemplo, essa ferramenta, talvez ano que vem a gente já coloca assim, bom, vai ser verificado se o texto foi feito puramente com IA. Porque existe essa discussão, né? A IA ela pode nos auxiliar, então vai muito com a fala do que a Tatiana disse. Então, é uma construção, né? Tudo muito novo, então a gente vai construindo aos poucos e sensibilizando a comunidade acadêmica, que a gente também está atento a isso, né? Mas eu vejo que também, às vezes, a gente colocar as coisas muito taxadas de uma hora para outra, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque daqui a pouco as pessoas também não têm essa ideia, não têm essa noção, enfim, acho que a gente tem que ir trabalhando aos poucos.
Não sei se mais alguém aqui, a Tatiana acho que já falou, né? Tá com a mão levantada, mas acho que já falou, o Felipe também. Não sei se mais alguém tem mais alguma questão. Eu vou complementar a sua fala, dizendo assim, ou é bom fazer abruptamente, para dizer, ó, a gente está prestando atenção, isso não pode, isso é, inclusive, criminalizável, né? Então, são duas correntes aí, né? Daqui a pouco, sim, ó, a gente vai cuidar, não pode, né? A produção tem que ser original do indivíduo, que ele pode até usar a tecnologia para auxiliar, mas não para produzir. Sim, mas é o que eu falo também, às vezes, Adriano, se a gente colocasse, que nem eu vi que tu comentaste, como é que foi o termo, que não é negado o requisito, como é que é o termo que tu usou? Tipo, vamos supor, se a gente coloca assim, a gente coloca num regulamento, não vamos aceitar resumos feitos com IA, por exemplo, né? Tudo que a gente coloca num texto, num regulamento, significa que a gente vai ter que verificar. Hoje a gente não consegue verificar. Porque daí vai aquela discussão, tu não tem como, digamos, provar se foi ou não foi, entende? Não sei se eu conseguir me fazer entender. A gente tem que, eu sempre brinco aqui, a gente não pode colocar algo que a gente não vai conseguir verificar se é assim ou não, né? Porque daí quando se a gente está pensando na boa fé das pessoas, a gente tem que escrever de uma outra forma. Agora, quando tu é taxativo, assim, se não te for, resumos escritos puramente por IA não vão para os nossos anais. Tá, ok, pode ser uma decisão, mas aí eu tenho que ter uma maneira de verificar isso. Se eu não posso verificar, se não vai ter ninguém que vai verificar, aí eu não posso escrever dessa maneira, entende? Não, eu concordo contigo nesse sentido, concordo, tá? Mas eu vou fazer a defesa que isso seja um artigo específico e não por dentro de um artigo junto com outras considerações da originalidade, né? E daqui a pouco a gente vai na estratégia da pessoa ter que dizer o que ela, no que ela usou a IA. E não dizer que a gente vai verificar até no dia que tivermos a tecnologia. E aí, quando tivermos a tecnologia, a gente pode afirmar que se pegar, está fora e pode ser responsabilizado por isso, né? Entendi. Eu não sei se tu quer, então, Adriano Marques, pensar numa forma de fazer um outro artigo. Eu deixei anotado aqui, né, porque, na verdade, essas questões, essa aqui, então, e mais aquela outra ali da inclusão do texto aqui do quantitativo de trabalhos por campus, a gente vai ter que trabalhar no texto do regulamento, tá? Porque aqui, ó, ficou somente a previsão, né? Como foi decidido hoje, a gente vai ter que colocar isso, né, no regulamento. Então, fica para o GT, na próxima reunião que a gente vai ter ainda, né, de fecharmos esse artigo, o parágrafo aqui sobre a questão do uso da IA, tá certo? Como temos representantes do CAPEP, né, trabalhando no GT, mas está anotado aqui para a gente separar isso aqui na forma de um artigo, né, ou parágrafo, enfim, e colocar a necessidade do autor deixar de forma explícita qual ferramenta ele utilizou e em que momento, né, em qual parte do texto, né, para auxiliar o desenvolvedor. É isso? Acho que todo o grupo concorda, né? Beleza. Alguém tem alguma questão para levantar sobre o cronograma? Todo mundo acha que ficou bom? Todo mundo concorda? Vamos fazer assim, se alguém discorda e quiser comentar e falar. Não temos manifestações? Então, já que isso, para a gente aproveitar, acho que nós vamos pode ir gerando uma outra enquete, Adriano, porque a gente fez essa reunião justamente porque normalmente a gente aprova o regulamento da MEPT num CAPEP, né? Então, eu vou só gerar uma enquete e daí vou deixar falado aqui para não colocar tudo isso, né? Então, eu gostaria de saber se todos os membros do CAPEP aprovam o regulamento, né? Ficando o GT, então, com a missão, enfim, com o compromisso de escrever melhor lá a questão do que foi definido da seleção dos trabalhos, né? Vai redigir melhor o texto,
vai deixar no capítulo que a gente criou de responsabilidade também, vai incluir um outro artigo para deixar mais explícito a questão do uso de ferramentas, né, de inteligência artificial na redação dos resumos. Acho que é isso, né, Adriano, que a gente ficou no compromisso. Daí o GT vai montar o texto conforme a gente decidiu aqui, e gostaria de saber se a gente aprova ou não o regulamento. Tu quer que eu gere uma enquete aqui com sim, não, abstenção? Isso. Ou não precisa? Isso, acho que gera, sim. Daí fica registrado. Até eu peço desculpas, no início da reunião eu estava meio confusa, até eu disse que eu ia falar, né, mas os jogos foram suspensos, agora acho que todo mundo já ficou sabendo, né, era muita coisa acontecendo, mas ó, tá ali a enquete de votação, se todo mundo aprova o regulamento. Mas, continuando, acabei não... Na fala inicial, a gente acaba esquecendo de falar algumas coisas, mas eu gostaria, inclusive, de agradecer, né, a participação de vocês, né, de aceitarem essa reunião de última hora. Eu sei que muitos estavam na reunião ontem, né, que começou a reunião do GT dos VPEPs, né, tá acontecendo muitas coisas, até depois Sinara pede desculpas lá para o Fabiano, que eu sei que o Fabiano estava também muito envolvido com os jogos e fazer essa reunião, talvez muitos de vocês também talvez estavam participando dessa organização, mas é aquela coisa, né, a gente vai vendo como vai acontecendo, e daí a gente achou, inclusive conversando com o Adriano, o GT, porque se a gente deixasse para aprovar esse regulamento na reunião ordinária lá de julho, nós ia ter que atrasar todo um pouco o cronograma do nosso regulamento. Então a gente achou que, né, valeria a pena a gente chamar essa reunião, e daí a gente aproveitou para trazer o que a gente vai trazer agora, que é um pouco dos outros eventos, né, que estão por acontecer. Não sei se todo mundo já conseguiu votar. Falta um. Vou ver, será que alguém caiu? Não, agora sim, fechou 14. Então tá, tivemos aprovação por unanimidade. E até para trazer um pouco essa questão, né, dos eventos, para relatar um pouco o contexto, né, vocês sabem que todos os eventos que a gente vai apresentar hoje para vocês, eles estavam no nosso planejamento, mas daí, pelo histórico, né, de que a gente teve o atraso da aprovação da LOA, aí a LOA foi aprovada, aí a LOA aprovada, mas nós estávamos sem dinheiro. Então, a gente começa, assim, a ter um pouco digamos, de cautela, né? Então, a MEPT a gente sabia que ia acontecer, né? Até eu falando com o Adriano sabe qual a função lá do Museu da PUC era, não, vai ter o Museu da PUC. No fim, a gente queria o melhor museu, né? Como é que eles chamam lá? Com o maior número de experimentos, e a gente vai conseguir com o maior número de experimentos, mesmo não tendo tanto espaço. Então, a gente vai, aos poucos, a gente vai construindo. E a questão dos eventos é isso, a gente estava mais ou menos organizando aqui, mas a gente queria ter certeza se eles iam acontecer, né? Então, por isso que parece que agora vem um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas isso é para vocês como é para nós também, né? Então, tá certo, acho que da MEPT seria isso, né? Então, agora, uma das pautas que a gente traz também, que é importante trazer, é a questão da Semana EPT, né? A Semana da Educação Profissional e Tecnológica, né? Ela é a semana como se fosse a nossa MEPT, só que a MEPT da rede federal, né? Seria mais ou menos isso, então ela é organizada pela CETEC. E eu vou convidar, então, a Thaís, né, para falar um pouco e trazer um pouco do entendimento dela, ela que organizou a nossa participação no ano passado, e por conta disso ela vai trazer um pouco de como que se deu a organização do ano passado, e a gente gostaria de trocar uma ideia com vocês e qual que seria a nossa proposta para esse ano, né? A participação do IFAR para esse ano. Tá bem, Thaís? Fica bem à vontade. Obrigada, professora Tirsa. Bom dia aos DPEPs e demais colegas. Né? A gente está chegando, então, está se antecipando um pouquinho, né, para planejar a nossa Semana de Tecnologia. No ano passado, os colegas que estavam conosco sabem, né, que a gente recebeu um ofício da CETEC no dia 30 de agosto e tínhamos ali 20 dias
para fazer toda essa seleção dos projetos, né, buscar alternativas para montar o nosso grupo de trabalho. Então, em 20 dias, nós tivemos que definir todos os projetos que iam para Brasília e se organizar, né, da melhor forma possível. Aqui está mostrando só um pequeno histórico, né, então é bem nessa estrutura que eu comentei, né, a gente teve ali 20 dias para decidir. Pode passar, por favor, Adriana. O edital, né, que não foi um edital, na verdade foi um memorando que trazia, né, um conjunto de instruções para a Semana de Tecnologia, tradicionalmente apresentava duas propostas, né, um stand menor, que era um stand que levava 4 projetos, e um stand um pouco maior, que levavam 8 projetos. Né? Nós optamos naquele momento em levarmos 8, e numa reunião de pró-reitores lá foi definido, então, que esses projetos, né, seriam, nós fomos pegos de surpresa e falamos como que a gente vai selecionar, né, como que a gente vai passar por esse processo. Então, nós optamos em trabalhar levando em consideração a amostra de inovação em cultura maker, que estava numa fase de seleção de trabalhos, né, e que naquele momento estava em forma de divulgação. Então, nós utilizamos essa metodologia no ano passado, e acabamos, então, contemplando ali os 8 primeiros trabalhos que foram definidos ali na amostra de inovação em cultura maker. Pode passar, Adriano, por gentileza. Nós participamos, né, e tivemos alguns feedbacks dos participantes, está um pouquinho pequeno aí, mas a gente já consegue visualizar que, no geral, foi muito boa a participação, todo mundo gostou, todo mundo gostaria de voltar, né, que é um evento bem grandioso, é um evento super bacana, de muita interação, onde a gente conhece todos os institutos federais, né, foi o ano passado e o ano retrasado, né, o Diogo também esteve lá no ano retrasado, né, Diogo? E a gente constituiu, né, um conjunto de demonstração, de amizade, de interação, né, todo aquele processo como um todo que acontece nos grandes eventos. Foi uma oportunidade muito legal, né, no ano passado a gente pôde levar alunos e servidores que nunca tinham voado também de avião, então além de toda participação no evento, também é uma experiência, né, que fica marcada e também traz esse processo. A gente fez uma avaliação, então, entre os participantes, a gente coletou alguns pontos, né? Alguns comentários que surgiram nesse formulário, que foi a sugestão de um edital específico para a Semana EPT, com um foco de despertar a curiosidade do público, a interatividade, buscar um pouco mais disso. A dificuldade, né, alguns apontaram de identificar se todos os projetos estavam alinhados com a Semana EPT, né? Efetivamente faziam parte daquele processo. E os temas, um pouco que a gente percebeu lá naquele momento, é que os temas regionais têm um grande apelo, né? Nós chegávamos lá e eles perguntavam, mas cadê aquelas roupas que vocês usam no Sul? Não tinha nenhum gaúcho, nenhuma prenda, e eles esperavam, sabe, um pouco disso. Cadê, né? Eu até comentei com a Tirce esse ano que tinha algumas propostas que eles gostaram, como é que faz para laçar, como é que faz para montar um mate, né? Essas coisas assim tinham um apelo bem grande, porque eles esperam, né, características regionais que os outros institutos, muitos levaram, né? Levaram do cacau, e eles trabalhavam bastante e eu acho que no nosso stand, assim, faltou um pouquinho, né? A gente poderia explorar um pouco mais esse nosso ponto. A Lili colocou que o saco de pancada traiu uma fila constantemente, é verdade, porque tinha uma interação muito grande, tinha uma competição, ganhava brindes no final, então a gente conseguiu trazer a proposta da interatividade bem grande nesse ponto. Pode passar, Adriano? Estou falando assim um pouquinho mais rápido, né, mas aí qualquer coisa vocês vão perguntando, fiquem à vontade. Aqui são algumas fotos, né, o ministro também esteve por lá, e os alunos, foi a professora Nídia, né? Então tem todos os pontos ali. Pode passar também, Adriano. Então, pensando nisso, né, pessoal, nós, até o momento, nós já tivemos algumas grandes mudanças e informações, assim, que vão nos passando. Até o momento, nós não temos, né, a publicação oficial de nada. Nós só temos uma possibilidade que seria no final de setembro. Agora, a nova data é de 7 a 12 de outubro, né? Não foi publicado absolutamente nada ainda definido, mas a gente já gostaria, né, de trazer essa proposta. Por quê?
porque para dar tempo dos colegas, né, prepararem essa proposta ali, tem uns 2 meses ali para montar o quê? Um protótipo viável, algo que tenha interação e que case, né, com a ideia da Semana da Tecnologia. Então, a nossa proposta ali inicial é que a gente faça um edital ou um concurso, né, de projetos interativos. A interatividade é obrigatória dentro da Semana de Tecnologia, então tem que ter a participação do público, eles têm que chegar lá e têm que mexer no projeto, têm que fazer, né, essa interação. Pode ser de ensino, pesquisa, extensão, inovação, né, projetos cadastrados, a gente pensou em utilizar, né, formalizar esses projetos, se não uma ideia sem nenhum projeto institucionalizado, digamos assim, né, levar características regionais, porque foi um apelo que nos pediram no ano passado. Nós temos quase certeza, e já pelo tema também da semana, que os temas ligados à sustentabilidade vão estar presentes, e a gente tem que pensar um pouco nisso, né, nos ODS, também em todo esse processo. No ano passado, alguns institutos fizeram, o IF São Paulo, o IF Pará, o IF Brasília, né, e a gente conseguiu, Bahia, a gente conseguiu pegar esses editais que eles fizeram. Também fizeram um edital de uma semana, assim, alguns eram por Google Forms, nesse processo a gente pegou umas ideias dele, e a gente tem uma proposta, então, de construir, né, um edital específico desse concurso que possa, por exemplo, ficar aberto por uns 2 meses, né, para que a pessoa possa construir junto com o aluno, montar e propor isso aí. Pode passar, Adriano? Por gentileza. Então, baseado naqueles editais do ano passado, em algumas propostas, a gente pensou numa participação obrigatória de alunos, né, obviamente, sempre o aluno é que vai, né, a CETEC, ela disponibiliza uma verba monetária para que o aluno possa participar. A gente sempre tem que ajudar um pouco mais, né, porque no ano passado foi em Brasília, a gente não sabe se vai ser, mas tradicionalmente acontece em Brasília, o custo lá é super alto, né, então a PRPPGI fez um aporte para os alunos, porque era bem baixo o valor que a CETEC mandava. Uma proposta vinculada a projetos formalizados no IFAR, ensino, pesquisa e extensão, né, que estejam em andamento. A avaliação do projeto, então, por interatividade geral do público que visita a Semana EPT, trazer características regionais do IFAR, prioridade para proponentes que não tenham participado das edições anteriores, né, também foi algo que a gente recebeu no ano passado, alguns pontos, mas de novo, mesmo o projeto vai, né, na verdade foi por outro meio, né, mas participou um projeto 2 anos. Também a gente pensa em contemplar até 2 por né, por campus, para evitar, assim, de ir muitos do mesmo campus, embora no ano passado a gente não teve isso, porque foi pela MEPT, pela Mostra da Inovação, então a gente não tinha esse cuidado. Então a gente tem uma proposta com alguns pontos, assim, e a gente gostaria de ouvi-los, né, qual o pensamento de vocês, se vocês concordam, se teriam mais algo a contribuir, para a gente poder montar e apresentar uma proposta de concurso e edital. Sei, professora Tirsa, se tem mais algum ponto. Pode voltar, Adriano, por gentileza. Eu acho que tu conseguiu contextualizar bem, Thaís. Então, é mais para ouvir, né, para a gente mais ou menos ouvir vocês também, se vocês têm alguma proposta para que a gente possa criar esse edital. A gente já levou isso, inclusive, em reunião de gestão nossa aqui, né, então, hoje está o Diogo, mas o professor Getúlio, né, representante da Pró-Reitoria de Extensão, a professora Patrícia, né, Pró-Reitora de Ensino, eles concordaram, né, bem como a nossa reitora, a professora Nídia, ela concordou da ideia de a gente levar nesse formato um pouco diferente do que a gente vinha fazendo, mas, né, e construindo junto com vocês. Eu queria ter uma ideia, se vocês pensam em alguma outra coisa, amanhã a gente vai mostrar isso também na reunião do CODIR, né, bem como o regulamento da MEPT e a Semana EPT a gente vai mostrar no CODIR, inclusive para mostrar para a comunidade qual que é a proposta desse ano. E lembrando que, assim, esse edital, esse concurso, enfim, ele também
ele vai prever meias escuras, né? O que a gente sabe, até a Thais acabou não comentando, a gente acha talvez que inclusive vai mudar a data prevista da semana EPT, né? Que era para ocorrer final de setembro, eles estão achando que vai ir para outubro, mas não é nada oficial ainda. Só que a gente tem que se antecipar, porque normalmente, como a Thais mostrou nos primeiros slides, né? Eles lançam o edital muito rápido, né? Fica aberto durante um mês. Então, a gente teria que fazer esse concurso, digamos assim, esse edital previamente, sugerindo a participação num evento futuro dos melhores trabalhos, né? E essa ideia de talvez trazer um pouco essa questão de não ser só trabalhos como foi a moto de inovação, né? Mas trabalhos de ensino, extensão, porque na própria MEPT ano passado, e na de Santo Ângelo também, né? Estou olhando para o Alexandre, tinha vários trabalhos lá nos banners que eram com interatividade. Não sei se vocês vão lembrar, assim, que o pessoal pedia para ter classe. Eu, de Santo Ângelo, eu lembro que tinha um jogo de matemática. Era um projeto de ensino que eles inventaram um jogo que era para trabalhar alguma das funções matemáticas lá. O ano passado, ali em São Vicente, eu lembro que tinha um gato selvagem empalhado lá do Frederico, né, que um aluno levou, que era também um projeto de ensino. Então, às vezes a gente tem outros projetos, né, de ensino, de extensão, pesquisa, inovação, que possam gerar essa questão da interatividade e a questão do apelo regional, né, como a Thais comenta. E eu posso falar, eu tenho ido nas reuniões dos fóruns lá em Brasília e eu levo o meu mate e o pessoal fica assim, nossa, admirado, né? Querendo saber o que é aquilo que a gente tanto toma. Então, eu fico imaginando os alunos, né? Porque para os alunos, essa semana também, como a gente vem falando da MEPT, é bem para os alunos, né? Então, para eles terem essa vivência, então, acho que a Thais trouxe um pouco disso, que vocês imaginam a gente poder proporcionar para os nossos alunos poderem ir para Brasília, conhecer Brasília, né? Interagir com alunos de outras regiões, aprender tanta coisa. Então, por isso que esse ano, talvez com mais tempo, a gente está pensando em propor algo maior, né? Que a gente possa proporcionar isso também para outros alunos, né? Não sei se alguém, né, está aberto aqui o espaço, se todo mundo acha que tá legal a gente fazer dessa forma, beleza, a gente vai manter essa ideia, mas se alguém quiser comentar algo, fiquem bem à vontade. Para mim aqui o Diogo tá com a mão levantada, depois o Ricardo. Oi, isso, obrigada, Adriano, Tirsa. Bem como a Thais colocou, né, eu participei em 2023, a Thais participou em 2024 aqui da Semana EPT. E, assim, esse item de avaliação dos projetos eu acho bem importante, porque se vocês forem ver o público que vai participar, que vai visitar a Semana EPT, eles gostam muito dessa interatividade. Então, ações que envolvam esse público que está passando pelos estandes, que está caminhando pelos espaços da Semana EPT são muito importantes, né? E principalmente essas características regionais, eu lembro que a gente levou em 2023, uma dos projetos, né, foram várias ações que foram levadas e envolvendo tanto ensino, pesquisa e extensão, e isso é bem importante também, não somente ações de inovação ou pesquisa, mas também ações que envolvam as áreas de ensino e de extensão, onde a gente levou até a parte de pesquisas que estavam sendo realizadas, ações de extensão que estavam sendo realizadas também no Geoparque Raízes de Pedra, e foi o que mais foi demandado, uma das que mais foi demandado, junto também com ações de inovação, mas que o público parava e queria informações sobre esse perfil, né, de ações. Então, eu acho importante a gente ponderar esses pontos e também na comissão de seleção, né? Porque ao momento que a gente vai fazer um edital, a gente tem que pensar também qual será a comissão de seleção dessas avaliações, englobar também a pesquisa e ensino, e não sei se pensar aí, não sei quantas ações poderão ser enviadas, qual que vai ser o recurso para custeio da viagem, pensar aí em algumas ações, distribuir entre ações de pesquisa, inovação, ações de extensão, ações de ensino, talvez fazer essa distribuição para que a gente tenha uma representatividade de tudo que é realizado na nossa instituição como um todo, assim, né, nesse sentido. Obrigado.
Bem, obrigada, Diogo. Antes de eu passar para o Ricardo, né? Não, com certeza, provavelmente, como eu disse, que a gente vai juntar, né? Como a gente faz muitas vezes, a gente vai constituir ali uma comissão e pensando, inclusive, quais vão ser os critérios, né? Eu acho que é importante a gente ter representatividade, sim, de todas as ações desenvolvidas. A gente só não tem muito, por isso que eu falei, não que vai ser muito às escuras, mas como a gente não tem o edital, né? Que nem o ano passado, a proposta era para 8 projetos, né, Thaís, se eu não me engano. A gente não sabe se esse ano eles vão abrir para 10, se vai ser para 6. Então, isso também a gente vai ter que deixar escrito, uma escrita meio aberta nesse concurso, que vão ser os melhores, né? A gente não tem ainda essa ideia. E só aproveitando que a gente acabou esquecendo, mas volta um pouquinho, Adriano, nas fotos, isso é para vocês entenderem por que é importante essa interatividade, porque uma das coisas, né, não pode levar banner, gente. Olha como é que é os stands lá, né? O máximo é esses... Como é que a gente chama isso aí? Essas mesinhas, né? E é um stand aberto. E eu lembro que eu estava lendo ano passado com a Thaís, né? Está até explícito no regulamento lá que não pode levar banner. Porque a ideia é exatamente outros tipos de projeto, né? Não é que nem a gente pensa na Maps, que tu coloca o banner lá com a escrita, né? Do teu resumo do teu trabalho. Então, ele tem uma outra dinâmica. Vou passar a palavra para o Ricardo, então. Não só, colegas, uma consideração. Se tu puder andar, Adriano, para o outro slide que estava ali, da questão da forma de seleção, acho que aí, eu não sei, vou pegar o exemplo aqui, como a Thaís disse, né? Os alunos ficam muito empolgados, imaginem para Brasília, né? Nós estamos aqui com uma equipe que vai para o BAP agora, então, que vai ser lá na Bahia, Pernambuco, eles estão felizes da vida, né? Agora a gente concretizou que vai sair. Mas me preocupa, não sei como ficar vinculado, que esteja formalizado via projeto de ensino, pesquisa e extensão. Por que eu estou trazendo isso? Porque, às vezes, dentro das disciplinas, e aí, caso o nosso campus Santo Augusto, os professores desenvolvem algumas atividades muito didáticas e interativas. E, muitas vezes, isso não está vinculado a um projeto de ensino, nem muito menos inovação, muito menos pesquisa. Se não teria como, quem sabe, deixar alguma forma para poder essas ideias também participarem, né? Ou mesmo até pegando o exemplo do Bye Bye Boss, né? Algumas ideias que são inovadoras, que têm um apelo da sustentabilidade, que nem tu trouxe, né? Mas quem sabe não deixar, não sei como que o grupo entende isso, tão engessado que tem que estar formalizado, porque eu pego um projeto novo, até ele passar por as avaliações, possivelmente ele nem vai conseguir concorrer, né? Então, não sei se isso já é um consenso ou não, que é para valorizar quem está inscrito, mas quem sabe tu vai acabar penalizando algumas ideias que são mais interativas em alguns casos. Interessante, Ricardo. Eu acho que a ideia é essa, né? Da gente construir, por isso que a gente gosta de ouvir vocês, como tu está colocando ali, às vezes realmente é algo que está sendo desenvolvido que não está sendo institucionalizado. Mas daí a gente tem que lembrar também que a gente tem que, às vezes, fomentar os colegas, talvez a gente colocar alguma coisa no edital para definir, enfim, em qual das esferas, né? Até eu corrigi agora que faltou inovação, né? Ensino, pesquisa, extensão e inovação. E colocar dentro do compromisso que, se não tiver institucionalizado, talvez que fique no compromisso de formalizar isso junto à instituição. Aí a gente não deixa que a pessoa não participe, mas que de alguma forma ela consiga, porque daí se, né, por exemplo, extensão, a gente tem o edital de fluxo contínuo, então se a pessoa pensar em algo, ela consegue formalizar. No edital pela parte da pesquisa e inovação também, a gente tem o edital de fluxo contínuo, então se ele for contemplado, né, como vai passar por uma avaliação, poderia até incluir lá como um projeto externo dos editais que a gente já tem. E eu acho que de ensino, se alguém sabe, me ajuda aqui a pensar, eu acho que a gente também tem fluxo contínuo para ensino? Sim. Consiga formalizar? Sim. Então eu acho que eu vou deixar anotado aqui, não sei se alguém é contrário, que daí a gente coloca na previsão de que, se ele é institucionalizado, né, a pessoa descreve, e se ele não é, fica no compromisso que, se o projeto for aceito, enfim, né, for bem avaliado, que ele fique no compromisso de institucionalizar depois. Certo? Mais alguma observação, alguma contribuição? Senão a gente vai passar para os mais... Os outros dois é mais informes, então acho que vai ser mais rápido. Certo, então. Bom,
A gente vai passar aqui, então, isso é, como eu comentei antes, né, que a gente estava no aguardo que ele acontecesse, e a gente brinca que, e eu falei isso até para a Prof. Nília, né, eu digo, não, eu estou com compromisso, a gente assumiu esse compromisso de manter o encontro de gestores da pesquisa e da pós-graduação, que ele não conseguiu acontecer no início do semestre, né, que era a nossa ideia, né, início do ano, trabalhar, inclusive, várias questões, e a gente fez uma reunião, né, na época com os coordenadores de pesquisa, e eu disse que eu estava assumindo esse compromisso. Então, a gente vai realizar ele agora, então, no início do segundo semestre, tá? A gente, olhando as datas, a única coisa ruim de quando a gente organiza eventos a partir dessa época é achar datas, né? Porque daí tudo vai acontecer no segundo semestre, então não foi fácil achar uma data que a gente conseguisse escapar de outros eventos institucionais, outros eventos maiores, enfim. Então, o segundo encontro de gestores ficou para dia 21 de agosto, né? Inclusive, acho que a Louise está ali, né? A única que nós tivemos a entrar em contato, porque o Uruguaiana ainda vai estar em recesso ou em férias, não me lembro, mas a Louise, que seria, que é o público-alvo, ela disse que não vai estar em férias, então a gente teve que tomar esse cuidado também. Então, para alguns campi vai ser bem início do segundo semestre, para outros já vai ter acontecido algumas semanas, mas a gente acha importante, inclusive, para os coordenadores de curso de pós-graduação, né? Depois a Fabrícia, eu vou deixar ela falar um pouquinho, a gente acha importante porque vai iniciar novas turmas, então existe uma questão bem de formação ali para esses colegas, e por isso a gente escolheu esse início do semestre. Então, vai ser na mesma lógica, né? O público-alvo são os coordenadores de pesquisa, coordenadores de curso de pós-graduação de PEPs, e vai acontecer lá no Espaço Inova, tá? Que daí lá a gente tem 2 espaços e a gente consegue organizar melhor. E depois a gente vai falar um pouquinho, então, do seminário do pesquisador e seminário da pós-graduação. A gente montou, que a data, então, ficou essa, de 15 e 16 de setembro. A gente montou um GT para a organização desse seminário. A gente quis dar, como é que eu posso usar o termo? Não queria dizer dar a chance, mas é como se fosse isso, para que a gente tivesse a participação, então, do CIP, né, o nosso Comitê Institucional de Pesquisa, que eles trouxessem essa visão bem do pesquisador em si, dos coordenadores de pesquisa, né, e o do seminário da pós-graduação. A gente tem, então, a participação dos coordenadores de pós-graduação. A gente já fez uma reunião, né, semana passada, com eles, já surgiu várias ideias, né, a gente trouxe mais previamente para apresentar para vocês mais essas datas, e assim que a gente tiver algo mais concreto, na próxima reunião do CAPEP, a gente vai trazer também, mas a gente só quis trazer mais para deixar mais ou menos vocês a par sobre essa situação. Eu vou passar a palavra para a Fabrícia antes, para depois abrir para vocês, que ela pode trazer mais informações. Fabrícia. Bom dia, colegas. Agora, então, a gente fala de 2 eventos, né, que são bem ligados à pós-graduação e à pesquisa, e são 2 eventos diferentes, embora eles aconteçam no segundo semestre. O encontro de gestores, como a professora Tirsa falou, ele prevê uma formação mais técnica, né, e junto com a coordenação de pesquisa, nós planejamos essa data do dia 21 de agosto, para trazer informações bem sobre o funcionamento, as ações necessárias para os coordenadores de curso de pós-graduação e para os coordenadores de pesquisa, pós-graduação e inovação dos campi, né? Esse grupo ele vai ser separado, acho que vocês já alguns, né, já participaram no ano passado, no encontro que a gente fez lá no Espaço Inova. Os grupos são separados e a gente tem informações bem pontuais, né, quanto à rotina de trabalho de cada um desses segmentos. O ano passado, na pós-graduação, esse encontro trouxe muitas coisas para que pudéssemos melhorar o fluxo de trabalho e coisas que já fomos implementando durante esse ano, como as reuniões de alinhamento antes dos PS, incluindo todos os setores, né, que fazem parte do processo seletivo, o manual do aluno, que era uma questão que nós tínhamos um déficit
para com os alunos, para conseguir orientá-los e ajudar as coordenações quanto a isso. A atualização e a disponibilização de todos os nossos materiais no site, porque até então nós compartilhávamos direto com os coordenadores. Então, o encontro de gestores nos traz um apontamento de várias necessidades que a gente precisa ir atendendo. Por isso, vai ficar o nosso convite para que os coordenadores de curso de pós-graduação que estão ativos, começaram as aulas em março e que vão começar as aulas agora em agosto também, façam o esforço e contamos com o auxílio dos DPEPs para que eles possam participar, assim como aqueles coordenadores que estão terminando os seus cursos, porque eles nos trazem relatos de boas práticas, informações que ajudam, né, a melhorar cada vez mais os nossos cursos. Da mesma forma, a coordenação de pesquisa vai trabalhar com os coordenadores, trazendo informações pontuais para que esses possam bem desenvolver, né, acompanhar os editais da pesquisa que vão sendo publicados e tirando dúvidas quanto a isso. Então, esse é o encontro de gestores, mais técnico, um dia apenas, no dia 21 de agosto. A gente também tem a previsão do seminário do pesquisador e da pós-graduação, que também realizamos no ano passado, e a partir dos retornos da avaliação que a gente teve desse evento, como a professora Tirsa falou, nós montamos esse GT para pensar em conjunto, né, com o CIP, com pós-graduação, com os coordenadores de pesquisa, como que poderíamos organizar esse evento de forma a contemplar o que cada um desses segmentos aspira desse encontro, né? Então, ele fica no dia 15 e 16 de setembro. O GT, ele já teve uma reunião, onde ele está definindo questões importantes do regulamento. Finalizado o regulamento, a gente passa, ou paralelamente, né, a gente já está trabalhando ao cronograma, né, a programação do evento. A gente já apontou algumas questões, como, por exemplo, a participação de 3 modalidades de participantes, que seriam os colegas docentes, técnico-administrativos, que tiverem interesse em participar, a participação dos estudantes com submissão de trabalho, né, assim como foi feito no ano passado, a submissão de trabalho para estudantes da pós-graduação, nesse caso, e a participação dos colegas pesquisadores, para um momento em que possam mostrar as suas pesquisas lá no evento. O regulamento, ele ainda não está finalizado, na semana que vem a gente tem uma nova reunião do GT, para alinhar algumas questões que ficaram de pensarmos sobre como propor, e a previsão, né, de lançamento desse regulamento e abertura de inscrições nesse evento também é no dia 30 de junho. A gente traz essas informações para o CAPEP em caráter informativo, né, porque não temos o regulamento finalizado ainda, para pontuar que nos baseamos nas avaliações do ano passado e, claro, para deixar em aberto, né, caso tenham sugestões para qualquer um dos 2 eventos, fiquem à vontade para apontá-las para que a gente possa levar ou para o GT ou para que a gente possa incluir no encontro de gestores também. Antes de passar, vi que o Ricardo está com a mão levantada. No encontro de gestores, até a gente vinha discutindo, né, a questão dos DPEPs, a gente vai deixar livre para, depois que sair a programação, se vocês queiram participar com os coordenadores de pesquisa, ou com os coordenadores do curso de pós, mas também a gente tem mais salas lá, também acho que talvez possam vir em proposta de vocês, a gente possa se reunir os DPEPs para discutir talvez alguns assuntos pontuais, parecido como a gente fez a nossa primeira reunião do CAPEP, né, se é algo mais reunião de trabalho, então a gente possa sentar lá, né, na sala de reuniões e talvez discutir alguns pontos pontuais com vocês de PEPs. E daí a gente deixa bem aberto, talvez, se vocês quiserem propor, isso pode vir até pelo grupo, assim, que vocês acham temáticas interessantes que a gente possa discutir. E do seminário de pesquisa de pós-graduação, o que, como bem falado com a Fabrícia, do mesmo modo a gente olhou muito do que veio do feedback do seminário do pesquisador do ano passado, né? Então, uma das coisas que foi pontuada que o grupo entendeu interessante ser num local, né,
que a gente possa ter as palestras no local, que também vai ser em 2 dias, né? Então, que as palestras, enfim, as atividades ocorram em um hotel, para que as pessoas que vêm de outras cidades possam se hospedar, para manter aquela questão da interatividade, né? Do network que acontece entre os colegas. Então, o primeiro dia, até a programação talvez se estenda um pouco, né, por conta das apresentações tanto da pós-graduação, né, que tem o seminário da pós-graduação acontecendo em conjunto no evento, né, e esse ano pegando no modelo para talvez a gente ter, que é uma questão que veio muito, que é isso, talvez os pesquisadores poder se conversarem e ter essa troca do que cada um está trabalhando, para de repente a gente criar, não digo grupos de pesquisa, mas que fortalecer esses grupos de pesquisa, fortalecer a interação entre os pesquisadores do nosso instituto, do IFAR, né? Então, por isso que a gente criou essa terceira, que a gente chama de modalidade de participante, que seria o quê? Onde os pesquisadores vão propor os seus projetos de pesquisa, né? E daí vai ser ranqueado pela nota que aquele projeto de pesquisa já ganhou em edital nos últimos 5 anos. Então, também, pegando um pouco do que o Ricardo falou, não precisa ter projeto ativo agora, né? Então, pode ser projetos anteriores, projetos que deu certo, que é bem isso que a gente vem falando, às vezes é a questão de que é interessante ver os resultados, às vezes, daqueles projetos, né, desenvolvidos pelos pesquisadores, e que eles tenham um momento que eles possam, quem foi ano passado lembra que o colega Adriano Rosado, mais um Adriano, o Adriano Rosado de São Vicente apresentou o projeto dele lá do pernil, a gente teve o colega Bruno Siqueira de São Borja que estava lá com o drone dele, com um dispositivo, né, que ele criou para lançamento lá das Vespinhas. Então, a ideia é montar um salão nesse formato, né? Que os pesquisadores eles possam trocar ideias, né? Então, seria mais ou menos isso. Também abrimos para contribuição dos colegas. Bom, acho que não temos manifestação. Eu só vou incluir bem rapidamente mesmo, agora pode passar, Adriano, que como veio um pouco dessa discussão, e amanhã a gente vai apresentar no CODIR também o plano de comunicação da PEP-PGI, como aqui nós estamos falando com os DPEPs, né, e muitos de vocês participaram da formação de gestores, eu estava bem faceira pensando que nós estávamos fazendo o dever de casa bem certinho quando o colega lá do CONIF, né, o Marcos Fogaça, apresentou sobre a questão da comunicação institucional, porque a gente já vinha trabalhando junto com a nossa SECOM, o plano de comunicação da PEP-PGI, né, que a gente tinha apresentado para vocês. Então, só para vocês entenderem, isso a gente vai apresentar no CODIR amanhã, mas inclusive como veio talvez muitas dúvidas, e talvez eu acho que depois, isso eu conversei depois com a Carol e com a Márcia, né, que estão à frente da parte ali da comunicação, principalmente a comunicação externa, essa dúvida que alguns de vocês vieram me questionar, como é que a gente seleciona, né, os projetos de pesquisa, tem que ser projeto que está vigente, pode ser um projeto antigo, e como é que a gente seleciona, como é que a gente vai fazer. Então, eu acho que depois dessa formação, talvez vocês tiveram uma visão um pouco melhor, talvez até de indicar quais que seriam, que a gente até mudou o termo, não é projeto, pode ser atividades de pesquisa, que pode ter sido projetos que já aconteceram, mas que são elementos, enfim, que vocês julguem que seja interessante mostrar e publicitar, né? E para deixar vocês tranquilos, que talvez eu entenda que, né, como é que a gente vai fazer essa seleção? É a mesma forma que a gente tem feito aqui. E vocês podem deixar claro para os colegas que a escolha ela é um tanto quanto aleatória, né? Mas que às vezes também pode acontecer assim, porque isso a gente está junto com o nosso setor de comunicação da instituição. Então, daqui a pouco vocês vão indicar um projeto, e o primeiro projeto que vocês indicaram, que vocês acham que é mais legal, não vai ser o primeiro que vai ser apresentado, né, nas redes, porque talvez um outro projeto lá tem mais a ver, porque na semana foi falado de alguma coisa que eles acham interessante. Tem muita questão também, agora a gente vai ter a divulgação do Dia Mundial da Ciência, né? A gente selecionou alguns pesquisadores pelo ranking, mas a gente levou em consideração também, além do ranqueamento, a gente levou em consideração a gente ter
participação de diferentes campi, mas a gente não vai conseguir botar os 11 campi para fazer um vídeo do Dia Mundial da Ciência, né? A gente teve a questão de repente, trocar, por exemplo, não pegar todo mundo da mesma área, então, áreas diferentes, né, das grandes áreas da CAPES. E pode acontecer lá, por exemplo, eu vou selecionar lá, estou olhando aqui, talvez a Ana Carla foi uma das selecionadas. Mas o vídeo que ela vai mandar para a gente, né, não estava um vídeo escuro, o áudio ficou baixo, e quando chegar lá na SECOM, talvez o pessoal não vai conseguir utilizar ele para fazer o material. Então, isso é uma coisa que acho que tem que ficar bem claro para os colegas, e por isso que foi a nossa escolha de levar para o CODIR, porque a gente sabe que o CODIR ele tem os espectadores do CODIR, né, os colegas, eles assistem bastante para eles entenderem que é algo bem institucional de comunicação. Então, a gente não está escolhendo A por detrimento ao B, ou enfim, é algo que a gente entende como maior, que é uma divulgação, até a questão da divulgação dos cursos de pós-graduação, a gente quer ir além de fazer uns cardzinhos que saem no edital de seleção, a gente quer, né, produzir algo de tipo, mas por que esse curso, o que esse curso fez? Então, as gurias têm trabalhado com os coordenadores de curso de pós-graduação, pensando em algo um pouco maior, né? E depois a gente vai começar a questão da comunicação interna também, né? Onde a gente vai fazer, talvez, alguns questionários com vocês para saber o que está faltando de informação e de desinformação, né? Na última reunião, a colega Tatiana de Jaguari comentou um pouco de uma ação que ela fez lá junto do campus, então a nossa ideia também é tentar antes fazer um diagnóstico do que precisa ser melhor divulgado e comunicado internamente, qual o principal meio. Quem estava acompanhou ali, eu fiz uma pergunta exatamente até para provocar aquilo de tipo, como que a gente faz a comunicação, enviamos vários e-mails, mas a ideia é exatamente essa, a gente tem que perceber, né, que era a resposta que a gente queria ouvir, a gente tem que saber também do nosso público o que ele prefere, por onde que ele prefere ser comunicado, né, e daí isso vai depois na segunda etapa, que vai ser mais essa comunicação interna. Certo, pessoal? Não sei se tem alguma dúvida quanto a isso. Daí, inclusive, as meninas, eu acho que a Márcia está aqui na reunião, né? A Carol está num congresso, por isso não está participando da reunião, mas a Márcia está. Tenta me lembrar, Márcia, que a gente ia aumentar o prazo, né? Se vocês quisessem, talvez, mexer naquela planilha que vocês indicaram, atividades de pesquisa. Tu me lembra, Márcia, agora de cabeça, não me lembro que prazo que a gente tinha. Oi, Tirsa, sim, a gente comentou de dar mais uns 15 dias, né, porque isso vai ser uma ação, assim, contínua, né, não tem um prazo, assim, para, digamos, para a produção de conteúdo, né, vai ser uma ação contínua durante, né, todo o ano, desse ano, do ano que vem, né, então a gente pensou em esclarecer, né, esses pontos que você esclareceu na reunião e dar mais um prazo para a indicação das atividades de pesquisa, porque alguns campi ainda não indicaram na planilha, né. Isso, tu só tem a data, Márcia? O que seria os 15 dias? Porque eu não me lembro de cabeça. Deixa eu ver aqui, Tirsa, só um pouquinho. Tá. Porque daí a ideia é até essa, né? Se vocês quiserem modificar o que vocês já indicaram lá na planilha, fiquem bem à vontade também dentro desse prazo que a gente vai colocar ali. Porque daí agora a gente está fazendo, está se trabalhando no Dia Mundial da Ciência, porque também ele é uma ação conjunta, né? Nossa com a SECOM. Então, outra questão também que tem que ficar bem claro para os colegas, né, quando vocês forem conversar com eles, daqui a pouco vocês conversaram, eu vou indicar o teu projeto. Daqui a pouco o projeto não vai ser, porque a gente tem um limite, que é um limite maior, que é o limite operacional, né? Tanto nosso daqui, às vezes, de ir em busca dessas informações, quanto do pessoal da SECOM para poder produzir o material que vai ser publicizado, né? Então, a Márcia colocou ali. Então, temos até 4 de julho, tá? Se vocês quiserem mexer lá na planilha, né? Pensando nessa outra lógica, fiquem bem à vontade. Certo, pessoal? Mais algum comentário, alguma questão? Se não temos manifestações, então, mais uma vez, agradeço, né? Mais uma vez, a disponibilidade de estarem aqui conosco nessa reunião extraordinária. Também, e nos vemos, então,
Se a gente não resolver mandar mais uma extraordinária, não, mas eu acho que não. Só se... Eu não posso falar pelo Getúlio, né? Talvez o professor Getúlio tenha alguma pauta, às vezes a gente precisa chamar. Mas senão a nossa reunião fica para o dia 8 de julho, né? É a nossa reunião mesmo ordinária. Certo, pessoal? Abração para vocês, fiquem bem. Esperamos que essa chuva dê uma trégua, né? Os jogos, então, foram cancelados por questão de segurança. Aqui em Santa Maria agora até meio que abriu o tempo, mas tem previsão de mais chuvas, né? Então, a questão mais foi receio do pessoal, às vezes, ficar... Imagina, nós manter quase 500 alunos e servidores às vezes ilhados em São Vicente, né? Jaguari já não tem mais acesso ali para o Jaguari. Tinha várias delegações que já estavam em Santiago, então eles não iam conseguir chegar por São Vicente pelo trânsito normal, ali o trajeto normal, né? Então acho que teve que se tomar uma decisão mais drástica, mas pela segurança de todos. Bem? Então, um abraço, pessoal. Até mais. E pelo menos essa semaninha vai ser curta, né? Para quem conseguir tirar uns dias ali no feriado, vai dar para dar uma descansada, tá bom? Até mais.